Olá, sejam muito bem-vindos à Hora do Produto. O meu nome é Paulo Alves e, juntamente com o meu colega Armando Gaspar, diz boa Olá, tarde, olá, boa tarde. estamos cá hoje para vos apresentar o módulo PHC de documentos eletrónicos. Ao longo da próxima hora, iremos mostrar as potencialidades deste produto e a forma como o mesmo pode ajudar os seus clientes na gestão da documentação eletrónica. Esta sessão é dividida em duas partes. Uma em que se vai fazer uma pequena abordagem ao módulo, as suas funcionalidades e as principais características, terminando com uma pequena demonstração do funcionamento das mesmas. E depois uma segunda parte, onde iremos abordar algumas das questões que possam colocar, no sentido de fazer uma interação sobre esta temática. E então, vamos começar. Estás pronto, Armando? Para já sim. Então começamos pelos objetivos deste módulo. Ora, um dos grandes objetivos deste módulo é diminuir os custos da empresa, substituindo a típica correspondência em papel no processo de faturação e agilizando os processos documentais com os parceiros de negócio, sejam eles clientes ou até mesmo fornecedores. Com a utilização deste módulo, é possível agilizar os processos mentais com o exterior, pois de forma direta ou não, os documentos são enviados e recebidos automaticamente no sistema, garantindo maior fiabilidade e rapidez. Através da utilização deste modo e tendo também ativo o PHC On, a comunicação dos documentos de entrega ou faturação será feita em tempo real, diminuindo o tempo de processamento e entrega desta informação às entidades envolvidas. Por outro lado, a garantia de recepção das faturas no destinatário permite encurtar os tempos de valorização, pois evita engano dos extravios. Queria ainda salientar que deste modo existe uma maior segurança nas transações e fiabilidade dos dados que enviamos e recebemos. Quanto ao mercado-alvo, Armando, o que nos tens a dizer? Bom, efetivamente o teu enquadramento é interessante e o mercado-alvo reflete um pouco esse enquadramento. Ou seja, esta solução é efetivamente a solução de gestão documental eletrónica e serve ou está desenhada para, por exemplo, organizações que tenham transações de documentos com centrais de compras. Vulgarmente, e dou como exemplo alguns dos grandes hubs como o Modelo Continente, como a Jerónimo Martins, o Auchan, o Corte Inglês, enfim. Por outro lado, organizações também que recebem ou enviem documentos eletrónicos nesse formato. Teoricamente, qualquer empresa hoje em dia é candidata a tirar partido, digamos, destas novas tecnologias e destas novas realidades. Por fim, também, organizações que pretendam submeter em tempo real os documentos à autoridade tributária. Portanto, aqui ressalvo mais uma vez também as palavras do Paulo, em que é necessário que o ON esteja ativo. Mas, para além do mercado-alvo, nós também temos as questões relacionadas com o posicionamento nas várias gamas. Não é assim, Paulo? É verdade, Armando. E relativamente ao PHC de documentos eletrónicos em CS, o mesmo encontra disponível nas três gamas da plataforma CS, ou seja, o Corporate, Advanced e Enterprise, podendo ainda adaptar-se à realidade de cada empresa, independentemente da sua dimensão. Gostaria ainda de ressalvar o facto de, apesar de Advanced Enterprise sermos uma framework disponível que nos permite fazer mais algumas alterações ou automatismos referente a tudo aquilo que é possível fazer com a framework, no módulo, na gama Corporate, o módulo está também preparado para poder responder a essas solicitações, sendo que é uma das grandes funcionalidades e que permite o sucesso que o módulo tem tido junto dos clientes com grandes centrais de compras também. Mas, além disto, queremos falar nas vantagens competitivas. E aí, Armando, penso que tu és a pessoa indicada para nos esclarecer. Paulo, aqui, e para todos os que nos estão a ouvir, e o gráfico, o slide, é elucidativo um bocadinho desse, há aqui realmente integração com os módulos de PHC Gestão, o PHC POS e o módulo de Control Doc. Isto, portanto, esta ligação ao módulo de gestão e ao módulo de Control Doc permite tirar aqui um conjunto de mais-valias. Há aqui uma também que eu quero referir e não estando explícita e de alguma forma sendo indireta, e hoje também está na ordem do dia, que é a chamada Green IT, portanto, a pegada ecológica com a questão das assinaturas e dos softwares com envio de fatura em formato eletrónico, tem aqui, digamos, um impacto muito grande na pegada ecológica e, portanto, é sempre uma vantagem competitiva que não é possível deixar de considerar. Bom, mas objetivamente, a utilização deste módulo é muito simples, permite produzir os documentos eletrónicos na aplicação e processá-los imediatamente. Isto, claramente, permite uma maior rapidez de integração
e comunicação quer com o cliente, quer com o parceiro de negócio. Por outro lado, o uso do PHC Control Doc CS, como está mencionado no slide, permite que o documento gerado fique imediatamente gravado logo como anexo, garantindo assim também todo o armazenamento digital da informação. Outra das grandes vantagens é a possibilidade de adaptação existente, ou seja, o XML é livre, está debaixo do XML padrão da PHC e permite responder a especificidades e a questões mais, digamos, pontuais que sejam precisas de implementar. Isso, na demonstração, o Paulo e bem nos vai fazer essa, eu vou precisar sobre essa matéria. Por fim, a sua ligação direta à AT, portanto, através dos web services que esta entidade disponibiliza, permite que os documentos sejam colocados de imediato nestes portais e imediatamente carimbados, com o respectivo código, nomeadamente no caso que se passa com as guias de entrega ou então integrado com o caso das faturas. Este método, ressalvo mais uma vez que, sendo em tempo real, tem que ter a subscrição do PHCO na ativa. Há outros métodos também disponíveis para esta comunicação, para além dos web services, que é o fecheiro SASP e também a entrega manual. O Paulo, mais uma vez, também na sua demonstração, vai ser transversal e abrangente, vai-nos também elucidar sobre essas matérias. Mas o módulo não são só vantagens competitivas, para as ter, tem funcionalidades. E o Paulo também nos vai falar um bocadinho sobre ela. Obrigado, Armando. Ora, relativamente às funcionalidades do módulo de documentos eletrónicos CS, gostaria de salientar o processamento mais rápido da faturação. Ou seja, com a comunicação direta, seja de integração ou apenas do envio do documento assinado, todo o processo de faturação é mais rápido. Além da pegada ecológica, como o Armando referiu, permite ainda uma redução de volume de correspondência de faturação, que normalmente é um dos custos grandes existentes. Além disso, o fácil armazenamento das faturas, quando em utilização com o Control Doc, permite-nos também algum descanso comparativamente àquilo que é necessário para garantir que toda a documentação existe em local próprio, neste caso, com backups, etc., uma vez que os documentos ficam todos gravados na base de dados. Queria também salientar que com o software PHC, neste caso, pode integrar o formato XML automaticamente, seja ele uma encomenda, uma guia que vem do exterior ou o nosso próprio sistema ao enviar o documento para os sistemas com quem trabalhamos, o que permite, de facto, aqui uma rapidez de integração muito, muito fácil e, acima de tudo, evita o uso do utilizador, ou seja, não fica dependente do utilizador para fazer este tipo de movimentação. Além disso, a comunicação com a autoridade tributária, obviamente tendo o PHCO nativo, via web service, tornando o processo muito simples e nada moroso, dando algum descanso às empresas que têm que tratar destas partes. Queria também ainda referir o facto de podermos utilizar quer o XML, quer em EDI, ou seja, existindo sempre dois métodos de utilização para qualquer um das situações que sejam específicas necessárias, uma vez que existem ainda alguns fornecedores que utilizam o modo de EDI. Mas, além das funcionalidades, nós temos também no dossiê do produto referir os vários conteúdos que temos no site da PHCO, nomeadamente o filme explicativo do processo e configuração do módulo, uma i direto que de forma sucinta e explica e enquadra o módulo, obviamente encaminhando para o filme, como faz sentido, e ainda o descritivo do produto, também com as várias indicações sobre como todo este se processa. Além disso, queria também referir que existem 5 artigos técnicos, estes dedicados para ajudar as implementações do módulo em configurações específicas, nomeadamente com alguns providers que já temos marcados. Estes artigos estão disponíveis exclusivamente a parceiros para o poderem implementar nos clientes finais. Posto isto, Armando, o que achas de fazermos uma pequena demonstração sobre este módulo? Sim, estamos todos à espera e com alguma expectativa do que é que tens para nos mostrar. Espero não augurar a expectativa, vamos lá a isso. Ora, começando então... Eu já mudei aqui. Aqui já percebi. Esqueci-me de clicar aqui no botãozinho maravilhoso. Chama-me mudar para o desktop. Ups, technical problem. Vamos ver se ele aparece. Ora, aí está. Pronto. Peço desculpa por este interregno, mas faz um elan diferente à hora do produto. E então vamos começar com o nosso módulo. Para indicar uma das coisas mais importantes neste momento que nós temos quando preparamos a aplicação do módulo PHC de eletrónicos, temos que navegar até aos parâmetros para darmos a indicação de como vamos processar a documentação
nomeadamente com a comunicação com a AT. Neste caso, e aqui começando com o documento eletrónico, temos já aqui indicado, para mim, os dois parâmetros que neste momento são mais importantes, que é o método de envio dos documentos de transporte e o método de envio das faturas emitidas. Obviamente que, anteriormente, temos o caminho do certificado, qual é que é o certificado para assinar os documentos, etc. Portanto, todas essas informações que já constavam, portanto, do módulo de documentos eletrónicos anterior, mas aqui sim nós definimos a forma como fazemos a entrega da documentação à autoridade tributária. Sendo que, apesar de a podermos selecionar, e eu aqui, se repararem, portanto, no método de transporte, optei por escolher o web service, ou seja, por ser mais rápido e direto, porque é uma coisa que normalmente se faz em ritmo diário. E o método de envio de faturas emitidas, escolhi aqui o SAFT PT resumido, no sentido que é uma coisa que vamos fazer ao final do mês, colocando o fecheiro na AT. Obviamente que isto é uma questão de configuração, portanto, e nós podemos selecionar aquilo que pretendemos fazer. A única ressalva que eu quero fazer é que, se nós optarmos por um determinado método, não o podemos mudar aleatoriamente. Ou seja, eu agora quero mandar para o web service, amanhã decido mandar para o SAFT, depois outra vez para o web service. Portanto, não podemos fazer este tipo de alteração, senão a nível de ano civil de entrega de documentação. Okay? Portanto, neste caso já tínhamos umas maninhas para testar, porque o janeiro está já aí à porta. Não é? Pronto. Mas, de qualquer forma, queria só salvar isto por ser importante e ser uma coisa que tem influência na forma como entregam a documentação. Pronto, obviamente que temos depois todas as informações necessárias para a utilização e ressalvo mais uma vez aqui a parte em que temos que indicar a password para a comunicação via web service, o próprio link que nós fornecemos, portanto é um valor que vocês podem clicar lá direto e incluí-lo, e portanto o utilizador que estão a utilizar. Portanto, ou seja, este é o tipo de informação que é necessária para podermos fazer o processo. Claro, se eu fizer via web service. Mas, para não estarmos a ver só parâmetros, vamos começar a ver e a mexer no software propriamente dito. E aqui vou começar com aquilo que estávamos a ver das guias de transporte, por julgar que ser uma das coisas que neste momento mais está em voga, no sentido que quase diariamente temos informações sobre este tipo de situações, de pessoas que necessitam de fazer o transporte das suas mercadorias e como o podem fazer. Ora bem, vamos então aqui criar uma guia de transporte, portanto fazer a introdução da mesma. Vamos selecionar o cliente, que obviamente já tem definido na sua ficha os dados necessários para trabalhar com a parte eletrónica, portanto são campos simples, como nós tínhamos indicado, o EAN, o GLN, essas coisas assim. Pronto, mas aqui o que nós pretendemos fazer é exatamente um documento para podermos fazer, de facto, a sua gravação e entrega na AT. Das várias configurações que temos disponíveis, há a obrigatoriedade de alguns campos, nomeadamente o campo da data e hora para fazer a expedição. Neste caso, vamos pôr às 18, mas podia ser, obviamente, a hora em que eu estou a fazer. Mas quando estou a pôr 18, unicamente uma questão de prática. Mas reparem, assim que eu termino este documento, o que vai acontecer, automaticamente ele já me colocou, como podem ver aqui em baixo, o local de descarga. Ou seja, isto é uma ficha de moradas de cargas e descargas, que fica agarrada à ficha do cliente, no sentido que até inclusive ele pode ter mais do que uma. Podemos ter essa necessidade. Portanto, ao fazer gravar, da forma como nós temos preparado a aplicação, ele assina digitalmente o documento, ou seja, e processa assim que eu gravo o mesmo. Ora, ao fazer esta situação, portanto, o que o software vai fazer, e como está a trabalhar via web service, é comunicar com a autoridade tributária e trazer o código respectivo para podermos colocar na documentação, ok? Portanto, vamos só esperar que ele faça esse processo. Está neste momento a contactar portanto, a AT e reparem, imediatamente, assim que acabou de gravar o documento, já temos o código disponibilizado para a autoridade tributária, o que permite, obviamente, que assim que eu faça a minha impressão, e só por uma questão de layout vou apenas mostrar, que possam confirmar que temos então o campo já preenchido para poder imprimir e juntar, como se dizer, ao caminhão. Não é? Sendo um nome tipicamente português. Caminhão. Ok. Portanto, isto apenas para terem noção desta informação. Portanto, estava ali o código, como puderam observar. Ora, desculpem. Ora bem, continuando então o nosso processo, queria então mostrar também o seguinte, que é, a partir do momento em que nós gravamos o documento, reparem
ele fica imediatamente certificado, portanto é colocada a indicação de que estava certificado e aparecia também a indicação do não processado, porque eu tenho isto com o processamento assíncrono, ou seja, ele põe em fila de espera a gravação para não demorar o processo de gravação. Mas, como é óbvio, a gente pode ter sempre uma situação delicada, que é o facto de, ao gravarmos o documento, detectarmos que precisamos de fazer alguma correção. A partir do momento em que gravamos o documento e emitimos, ele está na AT, portanto, foi enviado. Por isso, temos também a possibilidade de não assinar logo ao gravar, mas apenas ao imprimir. E isto permite toda uma nova forma de processamento para ajudar também o utilizador na sua integração. Ou seja, ao indicar que assinamos digitalmente o documento apenas ao imprimir, eu posso executar o documento, gravar e alterá-lo até que seja feita a sua assinatura. E neste modo, eu posso, vou aqui alterar também, para vocês verem como o processo funciona. Reparem que eu apenas necessito de abrir e fechar os dossiês, para ele assumir aqui a alteração que fiz. E a partir daqui, quando eu fizer novamente uma guia de transporte, e vamos fazer a 19, já que fizemos a 18 há bocadinho, neste momento já não vou vender o adufo, vou vender umas palhetas, e são duas, ok? Vou gravar, vamos ver qual a diferença no processo de gravação. Portanto, vamos gravar, e o que vai acontecer é que ele gravou o documento. Reparem que já não tem aqui o cadeado, ou seja, da certificação. O não processado vai desaparecer dentro de pouco. Aí está, ou seja, ela já foi processada também. Mas o meu documento não está ainda assinado, ou seja, nem tem código da AT. Portanto, eu ainda tenho a possibilidade de o trabalhar. Nomeadamente, não era uma palheta só que eu queria vender, mas também uma sarronca. Porque a sarronca faz falta com as palhetas. E isto permite, obviamente, uma certa manuseabilidade que nos deixa um bocadinho mais descansados no sentido de quando assinamos ou não o documento. E assim, apenas quando temos a certeza que o mesmo está correto, podemos fazer esse processo. E é tão simples como, reparem, eu não tenho cá o código, vou fazer assinar, e ele vai executar o processo de há pouco, indica-me que foi assinado, e reparem que imediatamente tenho o código da AT aqui disponível. Portanto, tão simples como esta pequena alteração, como veem, permite, de facto, alguma diferença de processos para que toda a gente possa fazer as suas correções no que entende. De qualquer forma, também podemos ter a situação de, ok, eu tentei fazer este documento, tentei assinar, e no momento em que eu estava a assinar, ou porque não tenho internet, porque falhou no momento, ou porque o site AT não me está a responder, ou até mesmo porque eu fiz alguma coisa que não devia. O que acontece é que o documento não é assinado. Ora, se o documento não é assinado, não vai ter um código aqui. Como é que eu consigo então safar esta situação? Ou seja, fazer com que o documento vá então para a AT, sem ter que estar a controlar se os documentos estão ou não assinados. Para isso, nós temos um monitor que permite fazer esse processamento. Neste caso, o monitor de comunicação de documentos de transporte via web service AT. Penso que o nome não podia ser mais descritivo. E aqui, o que vai acontecer é que eu vou verificar quais os documentos que tenho que não estão assinados, ou seja, que não estão entregues à autoridade tributária. E se repararem, tenho aqui um que eu há pouco fiz sem a rede, exatamente para poder provocar essa situação. E reparem que, portanto, neste momento, se eu fosse ver a guia de transporte da SET, só para comprovar aquilo que estou a dizer, acho que é importante vermos. Reparem que o documento da SET exatamente não tem o código AT, mas está certificado. O que significa que algo correu mal quando foi feito o seu processo. Ok? Portanto, ele certificou, mas não conseguiu fazer a comunicação com a AT. Portanto, deste modo, eu vou então processar através do monitor, conforme falei há pouco, de forma a podermos então processar o mesmo e garantir que está tudo em condições. Portanto, ao fazer enviar, ele faz-me sempre a pergunta da praxe, que é se eu tenho a certeza que estou a fazer aquilo que quero. É obviamente que sim. Vamos fazer e imediatamente me dá a informação que foi comunicado um documento e a AT, etc., a guia tal, com a data tal, etc. E se nós formos verificar, então, desaparece-me do monitor. E se eu for verificar, neste momento, na guia 17, como eu disse há bocadinho, cá está o código já criado, curiosamente, com um número superior à anterior. E se verificaram, ainda bem Miguel que diz isso, de facto é um processo muito fácil, muito simples e nada moroso, para não ser outra coisa que é rápido. Portanto, basicamente, este é um processo que não demora muito e as pessoas fazem isto com relativa facilidade. Mas, não só de guias de transporte e de comunicações da ATC, vive o documentos eletrónicos. Temos também a parte de faturação e o próprio documento eletrónico em si. E por isso, temos também, então, a possibilidade, na faturação, mostrar um pouco como funciona este processo.
Ora, então, vamos pegar então aqui nas faturas. Eu tenho muitas, como viram. E vamos então criar um documento. Vamos outra vez usar o nosso querido Alberto Macia. E vamos vender então um adufo, por exemplo. Neste caso até vamos fazer uma coisa diferente. Vamos buscar o quê? Uma guia exatamente aquelas que eu acabei de fazer. E podemos ver já então a relação que é feita. Reparem, eu posso pedir que só quero os dossiês em aberto do Alberto Maciel e tenho aqui várias guias que foram sendo efetuadas. Portanto, vamos, por exemplo, fazer para estas duas ou três que eu tenho aqui e vou copiar os dossiês selecionados. Ou seja, isto fazendo o processo normalmente como acontece em quase sempre nas empresas em que nós copiamos de um documento para outro, etc. Portanto, ele passa-me para aqui toda a informação referente às guias que eu estou a colocar. Portanto, processo normal. Mais nada necessário fazer, vou apenas gravar o documento. Ao fazer esta gravação, neste momento a fatura está também para ser assinada automaticamente ao gravar e não apenas ao imprimir. Portanto, podemos usar também o mesmo esquema com a faturação. E ele vai-me fazer a pergunta se eu quero fechar as guias que acabei de copiar. Obviamente que sim, para elas ficarem fechadas. E a partir daqui vai-me disponibilizar então o botão de processamento do documento eletrónico. Neste momento ainda está a gravar o cabeçalho. Daqui a pouco vai gravar as linhas. E aqui agora vai então aparecer o botão, que é aquilo que eu vos queria demonstrar. Portanto, após a gravação do documento, reparem, mais uma vez, o mesmo está certificado. E neste caso, como eu não tenho uma meta envio com o web service, portanto ele não faz nenhum código, nada, não transmite nada para este lado, mas então permite-me então fazer o processamento, digamos, de produzir o documento eletrónico. Ao fazer o produzir o documento eletrónico, se repararem, vão aparecer algumas opções que têm a ver exatamente com o control log que eu propositadamente abri nesta sessão que estamos a ver. Exatamente para verem as opções que existem. Repara que eu, utilizando o control log, eu consigo pôr logo como anexo no mesmo e, inclusive, fica como anexo do próprio documento. Portanto, sendo mais fácil a sua procura e busca quando for necessário. Se não tivesse o control log, a única opção que me iria aparecer seria a de produzir e enviar. Neste caso, seria esta que está aqui inibida, porque eu ainda não o produzi, ainda não o posso enviar, obviamente. Pronto. Mas vamos ilustrar produzindo o documento e anexando como anexando como anexo, bela frase, no documento de faturação. Ao produzir o documento, o que ele vai fazer é criar um conjunto de ficheiros que estão preparados com, nomeadamente, o XML padrão e a sua encriptação, neste caso o signing, digamos assim. E ao fazer isto, reparem que eu fico com um anexo, aqui, exatamente, cá está o documento XML propriamente dito, e neste caso o assinado. Não sei se estou a ver. Ok, portanto, o XML assinado, ou seja, aqui todo com a encriptação, portanto, neste momento isto não nos diz muito, mas para terem uma noção do processo todo que é efetuado, e eu estou ainda no sítio certo, exatamente, se repararem, e eu for aos faturas enviadas, ou seja, cá está a fatura que eu acabei de produzir, e se eu abrir este zip, reparem, tem toda a documentação que indicamos. De salientar, portanto, o PDF também vai assinado ou não, conforme eu indico nos parâmetros, desculpem, na configuração de documentos, se o quero ou não assinado, mas de qualquer forma, aquilo que eu vos queria mostrar era isto, que é o formato XML padrão, propriamente dito, e cá está, com toda a informação que é contida no documento enviado. Portanto, aquilo que nós vimos no anexo é exatamente o documento encriptado, e depois neste zip temos também a informação desagregada para poderem ver e trabalhar caso seja necessário. Cá está o Albertinho Maciel e as várias linhas com as guias e os documentos que eu... e os artigos que foram colocados nas mesmas, ok? Portanto, este é um processo muito simples e que fica logo disponível, ou seja, além de trabalharmos o que está dentro da aplicação, portanto, imediatamente ele coloca um zip com toda aquela informação que referi. No entanto, e até porque isto, referindo um pouco com o processo que temos com a Safety, existe já um processo já relativamente configurado para fazer este processamento automaticamente, mas existem também mais providers no mercado e, como tal, também precisam de fazer esse tipo de integrações e nós temos esta possibilidade. Ou ter o fecheiro já zip, que normalmente dá um bocadinho mais de trabalho, porque eles teriam que desencriptar o fecheiro, ou seja, tirar o zip e pôr o fecheiro. E temos também a possibilidade de enviar o mesmo formato, o mesmo XML padrão, através do botão enviar EDI. Ao fazermos o enviar EDI, reparem, portanto, ele vai-me exportar na mesma o mesmo documento, que está com o formato eletrónico na mesma,
mas que é colocado numa outra diretoria que eu defini, e reparem, cá está ele, a fatura 100, de 2013, acabadinha de fazer, e se eu abrir, é exatamente o mesmo formato que nós tivemos a ver. Portanto, o objetivo claramente disto é permitir aos outros providers que fazem eles próprios certificação e entrega da interação dos sistemas, irem buscar o fecheiro e trabalhá-lo da forma que pretenderem. Ok? Portanto, isto de uma forma muito simples e, mais uma vez, volto a dizer, obviamente que não precisamos de fazer isto diretamente no botão, temos também um monitor onde podemos fazer esta integração, que faz isto automaticamente para um conjunto de documentos. Gostaria ainda de mostrar mais uma situação que tem a ver com o facto de podermos configurar algo no XML padrão, ou seja, acrescentar um campo, seja o que for, de uma forma simples e rápida. Se repararem, eu vou abrir novamente o cheirinho que já viram, nós terminamos aqui com o Invoice Status, é o último campo que temos no cabeçalho. Vamos supor que eu queria colocar aqui mais um campo porque me é pedido pelo meu provider ou porque eu quero entregar à pessoa que recebe o fecheiro. Neste caso, vamos trabalhar, por exemplo, com o nome do vendedor, que é um campo que não está disponível. Para isso, nós temos na configuração de fecheiros e documentos XML, a própria configuração de XML padrão que nós podemos configurar, ou seja, que nós podemos trabalhar, permite-nos acrescentar vários campos. E se repararem, nós temos, neste caso eu já tinha preparado, obviamente, para mostrar o nome do vendedor, mas não necessariamente precisa ser este, podemos criar o número de campos que quisermos. E por aqui, desculpem, podem selecionar qualquer das tabelas que necessitamos, neste caso, e por falarmos da faturação, portanto, o FT, FT2, FI, neste caso os cabeçalhos, outros dados ou linhas, e eu poderia escolher um campo qualquer da tabela. Ou seja, não estou limitado a usar aquilo que de facto existe só no formato XML padrão, mas sim vários campos que eu posso trabalhar. Inclusivamente, e eu podendo pôr aqui um campo qualquer, sei lá, por exemplo, os portos, vamos supor, eu dou o nome ao elemento que quero e posso também fazer funções XVeio a aplicar. Obviamente que esta situação permite um leque muito maior de produtividade, ou seja, eu consigo filtrar a informação que me aparece, alterá-la consoante ela vem para poder trabalhá-la a sair, todo esse tipo de informações simplesmente com funções XBase base. Ok? Mas vamos então mostrar esta situação a funcionar, porque eu configurei a fatura 2 para ir buscar esta configuração de documentos XML. E alguém está a funcionar? É aqui que está a Pronto, está? Ok. Não é? Bom, então vamos continuar. Ora, e então, para indicar este processamento com este campo, vamos então fazer o seguinte. Vamos à fatura 2 e vou então mostrar, isto tinha que acontecer qualquer coisa para a gente animar a malta. Ok, vamos então fazer um documento de faturação na fatura 2, que como vocês podem ver, eu vou mostrar para terem essa informação. Portanto, reparem que na integração com o documento eletrónico, nós temos que o documento XML é o tal fatura XML PAD, que é exatamente aquele que eu fiz aqui. Cá está a fatura XML PAD. Ou seja, portanto, ao usar este documento, eu vou ter que também passar o nome de vendedor na estrutura XML que enviei. Ok? Portanto, vamos então fazer aqui um documento simples, mais uma vez usando o nosso caro amigo Alberto Matiel. Neste caso, vamos vender mais uma DUF. Devia ser a AT que estava a ligar. É possível, porque eu mandei-me vários guias de messa hoje, eles devem estar preocupados de sentir o que é que se anda a passar aqui. Está à espera do material para poder sair. Ok, vamos então gravar e se repararem, neste momento temos aqui o vendedor nulo, portanto, neste documento, eu vou gravar, ele vai fazer o processo exatamente igual àquele que a gente viu há pouco, e se eu agora fizer, vou buscar só o formato XML normal do EDI, portanto, se eu fizer este formato, o que vai acontecer é que no local onde tenho a fatura 4, aqui está ela, se repararem, aparece-me já no final o nome do vendedor.
tão simplesmente como acrescentar o campo na estrutura que foi criada. Portanto, isto dá, obviamente, uma potencialidade muito maior, porque podemos trabalhar a informação que mandamos, apesar de já termos um XML padrão muito completo e que é utilizado por a grande maioria dos providers, mas que normalmente é sempre necessário mais alguma informação que o próprio cliente, neste caso, as grandes centrais de compra, normalmente são os que vão atuando consoante as situações que estão a decorrer, ou seja, reparam que necessitam de mais um campo ou de mais uma informação que não vem no documento que é enviado, e a partir daqui podemos sempre fazer este processo de uma forma muito linear e fácil. E pronto, penso que deu para abarcar aqui muitas das funcionalidades que temos com este módulo. Estamos neste momento, portanto, disponíveis para fazer a nossa sessãozinha de perguntas e respostas. Vamos só ativar. Já tenho o chat disponível. Vamos começar por responder algumas das questões que nos fizeram chegar. A primeira questão é: o cliente precisa de assinar digitalmente faturas. O que precisa para ter esta funcionalidade? Eu posso responder a essa. Efetivamente, a única questão que é preciso estar salvaguardada, no caso de só ter que se assinar digitalmente faturas, é o cliente precisa de adquirir uma entidade, um certificado digital, e precisa também depois ter este módulo que o Paulo acabou de apresentar, o módulo PHC Documentos Eletrónicos CS. Próxima questão. Tendo documentos eletrónicos, estando a trabalhar com a Safety, se tiver dois postos de trabalho a comunicar faturas, é necessário adquirir dois certificados diferentes? Olha, essa posso responder eu. Não é necessário. Portanto, é apenas necessário um certificado por empresa. Este certificado deve ser instalado numa das máquinas que precisa de fazer o envio e propagar para a outra máquina. Obviamente que aqui poder ser feito das duas formas, ou o certificado normalmente é exportado de uma das máquinas para a outra para poder fazer também esse processo. Mas única e exclusivamente esta situação. Portanto, é copiado o certificado de um lado para o outro e é apenas um por empresa que é necessário. Além disso, acho que este procedimento está descrito no manual, a forma como podemos executar. Próxima questão. Para comunicar documentos de faturação ou de transporte à autoridade tributária, é necessário documentos eletrónicos? Não é obrigatório. Ou seja, se quiser comunicar via web service, sim. Para além de ter os documentos eletrónicos, obviamente também tem que ter o ON ativo para o fazer dessa maneira, via web service. Caso contrário, não tendo o modo de documentos eletrónicos, posso comunicar então via SAFT, ou seja, via fecheiro. Mais alguma questão? Próxima questão. É obrigatório que o certificado utilizado para os documentos eletrónicos seja da Safety? Eu posso responder. Não é obrigatório. Aliás, neste momento a Safety não produz certificados, ela é uma das empresas que pode vender, mas adquire também empresas certificadoras. Portanto, pode adquirir a qualquer empresa, incluindo a Safety. Temos ainda aqui mais uma questão. Sim? É necessário instalar outro componente adicional à aplicação para poder trabalhar com os documentos eletrónicos? Sim, é necessário, mas o nosso setup encarrega-se de instalar os componentes. Portanto, simplificando este processo, portanto, basta que seja executado um setup da aplicação e o mesmo faz essas instalações. Portanto, basicamente são dois componentes que nós usamos para este tipo de comunicação. Vamos agora passar às questões que nos estão a colocar. É obrigatório um certificado qualificado? A questão do certificado ser qualificado. Apenas existem disponíveis em Portugal algumas entidades certificadoras. O certificado tem que ser de uma delas, no sentido que é o único que cumpre a regulamentação legal portuguesa para a certificação dos documentos.
Daí ser a necessidade de ser um desses certificados. Mas agora vamos passar à próxima questão. Tenho duas questões. É obrigatório contratar uma entidade externa, por exemplo, safety, ou pode ser enviado diretamente ao cliente o documento eletrónico por e-mail? Ok, na primeira questão, o que nós fornecemos, ou seja, o que podemos enviar ao cliente é aquilo que decidir, ou ao produzir o documento, ele envia aqueles ficheiros conforme eu mostrei na minha demonstração. Normalmente, quando se trata com clientes finais que não têm uma estrutura de integração, o que se faz é mandar o PDF, por exemplo, assinado, que faz a garantia de que é de autenticidade e de certificação do documento. No entanto, se for modelo de integração, pode também enviar o formato em XML para o cliente poder fazer essa própria integração. Aliás, temos muitos clientes PHC que utilizam, entre eles, esta situação. E a segunda pergunta qual é que eu não percebi? É necessário ter duas séries distintas para faturas e faturas eletrónicas? Não é necessário, aliás, nem convém, não é? Não, aí peço desculpa, mas é conveniente Ter faturas eletrónicas diferentes? é conveniente que as séries sejam efetivamente diferenciadas. No entanto, não é mandatório, não está escrito em lado nenhum de forma clara que assim tenha que ser. Mas se olharmos ao início da legislação que regula toda esta atividade do documento eletrónico, efetivamente verifica-se, e a Universidade do Minho tem alguns documentos de apoio a essa situação, em que é referido que efetivamente devem ser séries distintas, até mesmo no portal da empresa. Portanto, existe um site institucional do próprio Estado, que é o portal da empresa, onde se procurarem lá por documentos eletrónicos, é lá indicado que devem ter séries distintas. Ainda que efetivamente não seja mandatório, como dizia há pouco. O Mário Lima diz que no portal da empresa diz que é obrigatório ser distinto. Foi exatamente aquilo que eu acabei de dizer. Foi precisamente o que o Croca acabou de dizer. É. Efetivamente, Márcio, é o requisito. Reparem que a legislação sobre os documentos eletrónicos é muito mais abrangente do que aquilo que no portal da empresa é referido, Márcio. E aí faço este reparo. Porque, até mesmo em relação à questão que o António Miranda o Paulo Araújo estava a colocar, que era a questão de ser necessário obrigatoriamente contratar uma entidade externa. Na realidade não é obrigatório. Nós podemos produzir um PDF, assiná-lo e enviá-lo por e-mail para o cliente final, só que isto só por si não configura todas as responsabilidades e obrigações inerentes ao documento eletrónico conforme está previsto na lei. É necessário haver um repositório que garanta a manutenção daquela informação durante um período de tempo, permitir à AT a consulta organizada e sistematizada de todos os documentos produzidos dessa forma, sob o formato de documento eletrónico, e, portanto, não é assim tão linear e o portal da empresa não é claro nessa matéria. O Márcio diz que se ligarem para as finanças não faz falta nada. Eu queria só aproveitar para responder também ao António Miranda. Podes clicar aí. Essa informação é a última do António Miranda. Que diz que se não é aceito a ter como base as faturas legais primeiro em PDF. Pronto, exatamente. António, o que eu queria indicar há pouco seria no sentido de podermos enviar aos clientes essa documentação. No entanto, obviamente que para a AT não envia o e-mail com o PDF, não é? Portanto, se nós tivermos a informação para enviar à AT, ou é por web service, aí é quando grava o documento e ele trata dessa informação, ou via SAP PT resumido, conforme eu indiquei. Portanto, não tem a ver com a parte do PDF. O mail com o PDF certificado foi apenas uma indicação que falámos de existirem alguns clientes que fazem esse processo. Mas isto não tem a ver com a propriamente parte legal, como o Croca estava a dizer, do documento eletrónico. Não é? Além disso, o António também tinha colocado sobre o formato EDI, eu posso também ajudar. Tem a ver quando recebemos um documento em formato EDI que seja produzido noutra aplicação que não é PHP, é possível importá-lo diretamente para as nossas compras. Diretamente não, é necessário fazer a configuração, porque é uma configuração de cheio externo para poder fazer a importação para dentro da nossa aplicação. Portanto, nós temos essa funcionalidade disponível há algum tempo,
A única necessidade é, de facto, configurar o fecheiro externo, neste caso, para ler essa informação que vem de outro EDI e importá-lo para dentro da nossa aplicação. E o parceiro está perfeitamente habilitado a fazer esse tipo de integrações. Aliás, é muito comum. É muito comum. Mais do que se possa imaginar. Mais algum? Temos mais uma questão. Para a utilização da funcionalidade de envio das guias via web service para AT, é necessário estar o ONA ativo. Em que data esta informação foi dada à comunidade? Miguel. Bem, ainda bem que faz esta questão. Obviamente que quando isto saiu ao início, a comunicação pode não ter sido bem clara, mas felizmente que existem muitos canais na PHC, desde patos públicos, desde o Café Central, desde o próprio descritivo do módulo que agora refere isto. Felizmente que existem estes canais todos, para além do Aprender PHC, onde isto foi referido. Felizmente estes canais todos conseguimos comunicar, porque percebemos que a comunicação ao início tem toda a razão, não foi tão clara, mas felizmente temos estes canais todos de comunicação que ao longo do tempo fomos disponibilizando e que felizmente toda a gente tem sido comunicada. Mas obrigada por esta questão. De momento não temos mais questões, vamos aguardar só um pouquinho. Não. Vamos só aguardar mais um pouco. Se conseguimos. Muito obrigado, Paulo. Aproveitamos. Dá feedback, Paulo. Aproveitamos para já agora, está aqui uma pergunta. Um bom Natal para todos, não é uma pergunta, é uma afirmação. Nós aproveitamos também para desejar, obviamente, um excelente Natal a toda a comunidade. O Paulo está-me a fazer gesto aqui eufórico. Não, de qualquer maneira, mais uma pergunta do Márcio. De qualquer maneira, nós iremos dar feedback ao Márcio, Paulo, com certeza. É só porque foi sempre a seguir o M. Almeida indicou que precisava de saber a resposta à pergunta anterior. O que nós indicamos aqui é o seguinte. Portanto, as faturas eletrónicas para pequenas empresas parece-me ainda um pouco confuso e pouco viável a nível de legislação. Bom, tudo depende da forma como é feito o processo. Não é? A obrigatoriedade dos documentos eletrónicos inicialmente foi única e exclusivamente mandatória por quem necessitava do mesmo. Neste caso, as grandes centrais de compras foram os primeiros a serem impulsionadores desta medida. Atualmente, o que se está a tentar, ou que se verifica que se está a fazer, é de facto disseminar esta situação por todos os agentes, neste caso os parceiros de negócio existentes. O objetivo é que toda a gente passe a utilizar esta informação. A parte de ser obrigatório ou não, a única coisa que atualmente é necessário é fazer, de facto, o registro, neste caso a entrega do web service, ok? Na AT, e para isso nós temos essa parte com o SAFT, e de seguida a parte de documentação eletrónica obriga à garantia de repositório, ou seja, a termos a garantia de que guardamos o documento no repositório físico, e neste caso eletrónico, obviamente, e isto sim começa a ser a parte que pode dar este elan, digamos assim, de dar mais impulso nesta situação. Aqui tem a ver único instrumento com o facto de garantirmos que temos esses documentos seguros, entre aspas, digamos assim. O Márcio Lima, já agora, Paulo, desculpa lá, deixa-me acrescentar aqui uma coisa. É verdade, Márcio, você coloca aqui questões realmente interessantes, principalmente quando se fala em documentos eletrónicos, as pessoas tentem simplificar que basta enviar um mail que fica tudo, mas não é verdade. Realmente a questão do não repúdio, todas estas questões que envolvem o documento eletrónico, realmente o documento eletrónico obriga a duas coisas muito importantes. Daí ter levantado essa questão, Márcio, ainda bem, que é precisamente garantir duas coisas. Garantir que, obviamente, o documento está seguro e garantir que a pessoa que recebe o documento pode acedê-lo a qualquer momento. E realmente aí sim, estas são as duas grandes questões que levantam nos documentos eletrónicos e, obviamente, daí que se recorram aos providers específicos, neste caso, obviamente, a Safety,
realmente garantem que estes repositórios e o acesso externo ao cliente seja realmente uma mais-valia e uma garantia. É verdade. Bom, muito boa tarde. Já não temos mais questões. A hora do produto, portanto, está a atingir o seu fim. Quero, antes de terminar, deixar alguns agradecimentos. Antes de mais, fazer votos de boas festas, um bom ano de 2014 para todos, com muita saúde e muita sorte, tudo a correr pelo melhor. Relativamente às horas do produto, esta é a última hora do produto deste ano. É também uma pausa que vamos fazer no ano que vem. Portanto, vamos fazer aqui o interregno e, portanto, resta-me agradecer a todas as presenças que fomos tendo ao longo dos 5 anos que a Hora do Produto existiu, às várias sessões, aos vários intervenientes, quer quem participou como orador, quer como participou como ouvinte, com as questões, com a aprendizagem que fez ao longo deste tempo. Para nós foi um enorme prazer e um enorme orgulho contar com a vossa presença e, de alguma forma, termos dado o nosso contributo para ajudar a perceber e a usar melhor o software PHC enquanto software de gestão, aumentando a capacidade do tecido empresarial nacional. Quero agradecer também, mais uma vez, ao Paulo pela hora do produto, pela sua demonstração e despedir-me com amizade para todos vós. Um bom ano, boas festas. Muito obrigado a todos. Obrigado.